Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à segunda videoaula de Sistema ABO. Na primeira videoaula, a gente aprendeu o que significa esse A, esse B, esse O, ok? Vimos que são proteínas que estão nas membranas das hemácias, dos glóbulos vermelhos, ok? E vimos quais são os genótipos possíveis que vão originar os fenótipos, ou seja, o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. E agora nós vamos aprender como se determina os grupos sanguíneos. Para que a gente entenda como se determinam os grupos sanguíneos, nós precisamos aprender o que seria uma reação antígeno-anticorpo, ok? Antígeno, anotem aí. Quando vocês ouvirem falar de antígeno, é um corpo estranho. Como assim um corpo estranho? Pode ser um vírus, uma bactéria, uma poeira, um grão de pólen. É tudo que entra no corpo da gente e que o nosso corpo, que não pertence ao nosso corpo, que o nosso corpo não reconhece, ok? Quando esse antígeno entra, vai surgir o anticorpo. O anticorpo é a proteína, é uma proteína que vai combater o antígeno. É o que nós estamos vendo aí, por exemplo, agora na pandemia do coronavírus. Então, o vírus entra, então o vírus é antígeno, e o nosso corpo produz anticorpo, que é a proteína que vai combater o antígeno. Nós também vimos isso lá em sistema imunológico, ok? Essa reação antígeno-anticorpo, ela é altamente específica. A gente chama isso de chave-fechadura. Para cada fechadura não tem uma chave? Tem, não tem? Então, olha aqui o desenho. Então, para cada antígeno, vai ter um anticorpo. Então, vírus diferentes, anticorpos diferentes. Os anticorpos são específicos para cada antígeno, ok? Ana, mas o que você está falando de vírus e de bactéria? É porque no grupo sanguíneo acontece basicamente a mesma coisa, ok? Só que nós estamos falando apenas de proteína e das nossas células. Como assim? As proteínas que estão na membrana da hemácia, elas agem como se fossem antígenos. Como se fosse um antígeno, um corpo estranho, ok? E no plasma, parte líquida do sangue, vão haver proteínas que vão atuar como anticorpos. Quando eu tenho o sangue A, o que a gente viu lá na primeira videoaula? Que o sangue A significa que tem a proteína A na hemácia. Aqui é a hemácia. Hemácia. Vamos pintar de vermelho. Ok? Então, eu tenho sangue A. Se a hemácia, que tem proteína A, e a proteína A é chamada de antígeno, eu posso ter no meu plasma um anticorpo anti-A. O que é o anticorpo anti-A? Contra o A? Não. Então, veja só, se eu tiver no meu plasma, na minha parte líquida, um anticorpo que combate a proteína A, meu sangue vai aglutinar, vai secar. E aí eu posso morrer. Então, se eu tenho sangue A, eu não posso ter o anticorpo contra o A, o anti-A. Então, quem tem sangue A vai ter anticorpo contra o B, anti-B. Então, ele vai ser contra o B, não vai ser contra o A. Porque A com anti-A aglutina. O que é aglutinar? É unir, é juntar o sangue. E aí, quando eu tenho essa junção de A e anti-A, ocorre uma reação, porque o anti-A vai combater a proteína A. O sangue ele vai começando a aglutinar, as células vão começando a se unir
E o que acontece? Entope os nossos vasos sanguíneos e a pessoa pode levar à morte. Por isso que não é todo o sangue que consegue ser doador ou que a gente consegue receber. Justamente porque se a pessoa tem sangue A, né, proteína A, ela vai ter no seu plasma o anticorpo contra o B. E a mesma coisa quando a pessoa tem o B. Se ela tem a proteína B, o que vai ter no plasma dela? O anticorpo contra o A. Ela não pode ter o anticorpo contra o B. Porque se ela tiver um anticorpo contra o B, nosso próprio organismo vai matar a nossa célula. Ficou confuso? Então, vamos lá. A proteína da hemácia, vamos de novo. Ó. A proteína da hemácia, ela é ou A ou B, ok? Tem as hemácias que tem o A e o B e tem que não é. A proteína da hemácia funciona como se fosse um antígeno, um corpo estranho. E ela é chamada de aglutinogênio. Eu falo porque alguns exercícios de vestibular traz esse nome aglutinogênio, ok? Só que eu também tenho proteínas no meu plasma, na parte líquida do sangue, que são os anticorpos. Anticorpos são proteínas que vão combater algo específico. No caso do anticorpo anti-A, o anti é de anticorpo, contra. Contra o A, ela vai combater a proteína A, né? Vai querer matar a proteína A. No caso do anti-B, esse anticorpo anti-B vai matar a proteína B. Os anticorpos são chamados de aglutininas, ok? Agora vamos lá. A gente viu que o sangue A, então, tem a proteína A, mas tem o anticorpo anti-B. Quem tem sangue B tem a proteína B, mais o anticorpo anti-A. E quem tem sangue AB tem a proteína A e tem a proteína B, mas não tem anticorpos no plasma. Por que não tem anticorpos? Porque se ele tiver o anti-A, vai matar a hemácia. Se ele tiver o anti-B, vai matar a hemácia do mesmo jeito, porque a hemácia desse indivíduo tem o A e o B. Então, indivíduos de sangue AB não podem ter anticorpos, nem anti-A e nem anti-B. E os indivíduos de sangue O? Nós vimos que o indivíduo de sangue O não tem nem a proteína A e nem a proteína B. Como eles não têm nem a proteína A e nem a proteína B, eles podem ter no seu plasma tanto o anticorpo anti-B quanto o anticorpo anti-A. Então, vejam que indivíduos de sangue O têm os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. E os indivíduos de sangue AB não têm nenhum anticorpo. Resumindo mais uma vez, olha que interessante essa figura. Vejam aqui as hemácias e o plasma, ok? Indivíduos de sangue A têm proteína A na membrana, mas no seu plasma tem anti-B. Indivíduos do tipo B têm proteína B na membrana, mas tem anticorpo anti-A, aglutinina. Indivíduos AB têm a proteína A e a proteína B, mas não tem anticorpo, nem anti-A nem anti-B. E os indivíduos do O não têm nem proteína A nem proteína B na sua membrana, mas no seu plasma tem tanto os anticorpos anti-A e anti-B. Anotem isso porque é muito importante. Mais uma vez, esse daqui é para vocês estudarem, ok? Então, ó, o tipo sanguíneo, os fenótipos, o tipo de hemácia, então o antígeno é a proteína que está na hemácia, ok? E a aglutinina é o anticorpo que está no plasma. Esse é um resuminho. Então, vou explicar mais uma vez se ficou confuso. O que é a reação de aglutinação? A reação de um anticorpo
presente naturalmente, ou seja, nós já nascemos. Quem é do sangue A já nasce naturalmente com anti-B. Quem é B já nasce com anti-A, ok? Nós vamos ver que isso é um pouco diferente quando a gente vai falar do sistema RH, do positivo e do negativo. Até agora eu não entrei na questão do positivo e do negativo, ok? Então, reação de um anticorpo presente naturalmente ou produzido, então a gente pode produzir esse anticorpo ou já nascer com ele naturalmente, chamado de aglutinina, com determinados antígenos, né, na membrana. O que seria esse antígeno? A proteína própria da membrana, ok? Então, indivíduos de sangue A vão ter proteínas A. H é de hemácia, ok? Se eu jogar nesse sangue desse indivíduo o anticorpo anti-A, esse anticorpo vai aglutinar, olha o anticorpo aqui, sempre, né, na forma de Y, que a gente viu lá no sistema imune. O que acontece quando aglutina? As hemácias vão ficando todas unidas, engruvinhadas, e isso pode bloquear o vaso sanguíneo, bloqueia a passagem de sangue. Mas, se nesse sangue A eu jogar um anticorpo anti-B, não vai fazer nada. Porque esse anticorpo aqui é contra o B, ele não tem nada contra o A, ele pode deixar o A feliz da vida, ok? Por que eu tô falando isso? Porque, ai, Ana, eu quero saber o meu tipo sanguíneo. Quando eu era mais maluca, dá para comprar facilmente esses anticorpos, né, em empresas. Então, o que a gente fazia? Furava o dedo do aluno, colocava em 2 plaquinhas o sangue do aluno e pingava uma gotinha de anticorpo anti-A e uma gotinha de anti-B. Com isso, eu já consigo determinar o tipo sanguíneo. Por quê? Olha que interessante. Eu tenho duas pocinhas de sangue. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer aqui. 2 pocinhas de sangue. Uma pocinha aqui, uma pocinha aqui. Ok? Eu falei para fazer. Fura o dedo, põe em 2 plaquinhas. Numa plaquinha, 2 gotinhas de sangue. E aí eu vou pingar o anti-A e pingo o anti-B. Vejam essa situação. A primeira aqui, ó. Deixa eu pôr em amarelinho. A primeira. Eu pinguei o anti-A e pinguei o anti-B. Não aglutinou. O sangue ficou normal, não ficou engruvinhado. Ora, se eu pinguei o anti-A e o anti-B e não aconteceu nada, significa que nessa gota do sangue não tem proteína A. E nessa gota de sangue não tem a proteína B, porque se tivesse a proteína B, ia aglutinar, ia ter reação. Qual é o sangue que não tem nem a proteína A e nem a proteína B? É o O. Agora, olha a segunda aqui. Segunda. Eu pinguei na gotinha o anti-A e depois na outra o anti-B, as gotículas aqui. O que aconteceu? Aglutinou. Ou seja, as hemácias ficaram todas juntinhas, em pedacinhos. Isso significa que nessa parte aqui tinha proteína A e nessa parte aqui tinha proteína B. Qual é o grupo sanguíneo que tem a proteína A e B? É o AB. Agora vamos no terceiro. Eu pinguei o anti-A, aglutinou. Eu pinguei o anti-B, não aglutinou. Então, logo, esse sangue é A, porque aqui tinha a proteína A, porque a proteína A só aglutina quando tiver o anti-A. E aqui ficou fácil, né? Quando eu pingo o anticorpo anti-B no sangue e o sangue aglutina e o anti-A não aglutina, é porque é o sangue B. Essa determinação do tipo sanguíneo pingando os anticorpos é o que
todo laboratório de análises clínicas faz e é bem frequente cair em vestibular para você determinar o tipo sanguíneo. Aliás, se eu não me engano, essa figurinha que eu mostrei aqui para vocês é de uma questão de vestibular. E aqui vamos ver se nós acertamos. Olha, a gente acertou ó, o O, o A, o B e o AB que eu pus aqui em cima. E então, chegou o momento de você tentar fazer sozinha a questão, tá? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido essa parte de aglutinação, o que é anti-A, o que é anti-B, e a gente volta na próxima videoaula falando do sistema RH. Até lá!